Oi pessoal, hoje eu vim aqui para fazer um vídeo e dizer para vocês como que foi a minha experiência de coach que eu tive com a Ana. E já de pronto eu adianto que foi um processo muito incrível na minha vida. Me esclareceu muitos aspectos, em busca assim de eu entender melhor por que eu procrastinava tanto, por que eu me boicotava tanto em relação à minha profissão que não ia para frente do jeito que eu queria. Eu sempre fui uma pessoa que eu tinha autoestima muito baixa, eu tinha muito medo de rejeição, medo de errar, e eu me boicotava. Com isso eu me boicotava muito, eu procrastinava tudo que eu começava, eu não concluía. Então, esse processo com a Ana foi muito incrível, foi muito esclarecedor, me fez entender muito quem sou eu, o que eu gosto, o que eu não gosto, o que me motiva, o que me desmotiva. Então foi um processo muito, muito incrível, foi enriquecedor na minha vida. Então eu queria dizer para vocês como que foi esse percurso, né? E hoje eu encontrei com a Ana e ela me entregou esse relatório final, né, de como foi todo o processo. E para vocês entenderem melhor, eu vou ler aqui para vocês como que eu estava na minha primeira sessão. Camila tem medo de errar, medo de não conseguir fazer as coisas. Na costura ela tenta fazer algo novo e quando não sai como esperado ela já quer parar. Não consegue continuar, se frustra quando não consegue fazer perfeito e não se permite tentar novamente para melhorar. Prefere desistir. Começa muitas tarefas e não termina. Tem tendência a procrastinar e se distrai com facilidade. Cursou 5 semestres da faculdade de psicologia e no último semestre a professora falou em aula que para ser um bom psicólogo teria que entender de tudo. Tem que estar por dentro de todos os assuntos, falar muito bem, ter uma boa dicção. Com isso, Camila fez uma autoanálise e falou para ela mesma que ela não poderia ser uma boa psicóloga, já que ela não tinha uma boa dicção. Ninguém nunca falou isso para ela. Ela mesma chegou a esta conclusão. Então é bem isso. Essa era eu. Eu sempre tive muito medo do que os outros iam pensar. Então, tudo que eu tentava fazer, se no meu ponto de vista não estivesse perfeito, não tinha valido a pena. Eu não conseguia, eu era incapaz, eu me sentia burra. Foi um processo muito difícil, foi algo que me ajudou muito. Então, a Ana fez um teste comportamental que identificou quem era eu, as coisas que eu gostava, como eu era. Então, esse processo foi enriquecedor para mim. A gente fez outros testes de coisas que me desmotivava, de coisas que tiravam a minha atenção. Então, assim, eu comecei a fazer costura logo depois que a minha filha nasceu. E eu queria muito fazer modelagem. Mas é um processo muito difícil e demanda tempo, né? Porque a gente não vai começar o curso e amanhã vai fazer um vestido bonito. Então eu não respeitava esse processo. Eu queria as coisas para ontem. E aí eu me frustrava. Então eu fazia tipo coisas para mim, saias, e no meu ponto de vista eu falava, nossa, não tá bem, não tá perfeito. Então como que eu vou fazer isso para vender para alguém? Então eu comecei a fazer ajustes. E aí eu parei, porque eu comecei a pegar algumas dificuldades no caminho e com medo de errar, com medo da pessoa não gostar, eu não tentava, eu nem tentava. Então, assim, era algo que eu queria pegar peças para arrumar, peças para ajustar, e eu nem tentava fazer isso. E esse processo, para mim, foi tão maravilhoso, o processo de coach com a Ana, foi tão enriquecedor que eu fui tirando essas travas ao longo desse caminho. Eu fui perdendo esse medo por me compreender melhor, por entender o que me fazia parar, o que me fazia procrastinar. E aos pouquinhos eu fui indo. Então, hoje eu tô com uma pilha de roupa pra arrumar. Eu lembro que eu peguei a primeira assim peça para mim ajustar, era uma barra de saia, era algo simples que eu sabia fazer, mas eu tinha aquele medo, falar, mas e se eu errar, mas e se a pessoa não gostar?
E fui indo. E hoje, conforme eu falei pra vocês, eu tô com muitas roupas pra arrumar. Hoje apareceu mais de 200 peças pra mim fazer. Não tô brincando, 200 peças pra mim arrumar. E eu tô com um sentimento de gratidão, de felicidade por ter conseguido vencer esse medo, por ter conseguido essa vitória pra mim, que é algo tão enriquecedor. Eu venci os meus medos, eu me compreendo melhor, eu sei o que hoje me atrapalha, eu sei o que hoje me ajuda. E dizer pra vocês que valeu muito a pena esse processo, valeu muito a pena. E eu sou muito grata a Ana por esse presente maravilhoso, por ter conseguido chegar onde eu cheguei. Eu sei que meu percurso ainda é longo, eu vou muito mais além, mas hoje eu tenho confiança, hoje eu acredito em mim, hoje eu sei que isso é um medo que eu tenho. E eu tô chorando de felicidade, viu, gente? Eu tô chorando de felicidade porque um tempo atrás pra mim isso não era possível. Eu não achava que era possível. Tudo pra mim era motivo de não, eu não consigo, eu não sou capaz. E ela me fez entender que o meu medo não é a costura, né? Coisas que eu tenho medo ali dentro dessa profissão. Era um medo que eu tinha em qualquer outra profissão que eu fosse ingressar. Eu tinha começado a fazer psicologia e também tinha parado, algo que eu gostava também. E esse processo de coach foi muito, muito esclarecedor para mim. Então eu agradeço muito a Ana por ter me mostrado uma parte da Camila que eu nem sabia, por ter me ajudado nesse caminho. Foi muito bom para mim. Foi muito, muito maravilhoso. Tô muito feliz. Conforme eu falei pra vocês, eu ainda não cheguei na minha meta de vida, mas só de vencer esses medos e esses traumas que eu tinha, de me compreender melhor, de no ponto de vista de saber quem sou eu, o que me atrapalha, o que me ajuda, não tem preço que pague. Então, assim, valeu muito a pena. E, Ana, gratidão eterna por você ter me ajudado e que o que eu consegui, que você nesse seu trabalho consiga fazer com milhões de pessoas, que eu sei que você consegue. Você é uma pessoa muito iluminada, maravilhosa, e que você consiga resgatar isso de mais pessoas, ajudar, e que Deus abençoe muito, muito, muito seu caminho.